Olha que contraditório que muitas mulheres cristãs, em específico as católicas, dizem sobre os homens que sumiram das igrejas e que não tem nenhum homem de verdade dentro delas. Divas católicas solteiras. Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Você quer ter um relacionamento, enfim. Não onde você tá procurando namorado. Porque assim, às vezes a gente fica, nossa, eu não tenho valor. No caso, as pessoas não me valorizam. Não encontro alguém que, ai, sabe, não tá dando certo. Enfim, primeiramente, né, como sempre que eu falo, Deus sabe o momento certo, existe um tempo pra cada coisa, existe um momento determinado pra cada coisa que acontece embaixo do céu. Ok. Mas também nós influenciamos muita coisa, né, gente? A gente precisa também, né, fazer a nossa parte. Às vezes a gente tá esperando um milagre, mas a gente também não faz a nossa parte. É isso que eu falo pra vocês, meninas cristãs. Ai, porque na igreja não tem rapaz pra casar. Vocês estão escolhendo demais. Encontrou um moço que é temente a Deus primeiramente, honra pai e mãe, te respeita, é trabalhador, paga teu açaí depois do culto, não porque a gente precisa, mas porque ele é cavalheiro, casa com esse moço. Ah, Gira, mas é porque ele não é bonito. Amiga, beleza de marido crente é te respeitar, é ser provedor, é orar com você no momento de dificuldade. Você pega na planta, investe que depois ele fica bonito. Pega aqui o conselho da tia Gi. Em um mundo onde estão normalizando o relacionamento aberto e homem desrespeitoso, a beleza do marido que te honra é o de menos. É o seguinte, se você é mulher ou homem que é solteiro, cristão, especialmente católico, já entrou nas outras redes sociais vizinhas essa semana ou nos últimos dias e eu tenho certeza que você já ouviu essa narrativa toda, que é sempre a mesma. Não tem mais homens de valor na igreja. Cadê os homens enviados de Deus nas igrejas? É sempre aquele famoso choro das solteiras. E eu olho pra isso e me pergunto, cara, não, onde que tá saindo esse discurso todo? Porque eu conheço vários colegas meus que são católicos e até mesmo nas redes sociais, que muitos postam, que tem muitos homens nas igrejas, principalmente os jovens, trabalhadores, fiéis, que não tiveram um passado tão comprometedor assim, que nunca desviaram da igreja. Então aí surge uma outra pergunta: se tem homens lá presentes, por que tantas mulheres continuam dizendo que não encontram ninguém nas igrejas? E uma verdade que poucas querem admitir, que poucas querem assumir, é que o homem que está lá na igreja, tudo certinho, vai para a missa, é temente a Deus, é o homem que ela tanto ora, entre aspas, que ela está buscando, porém, entretanto, todo mundo sabe que esse homem dificilmente vai despertar alguma coisa para essas mulheres. Porque talvez o problema não seja a quantidade. Talvez é muito provável que exista uma questão mais profunda sobre expectativa, atratividade, escolhas e até mesmo a forma como elas enxergam os relacionamentos dentro da igreja. Porque eu acredito, e essa é apenas a minha opinião, que o problema da mulher cristã, católica, que em específico no vídeo de hoje, que se sente sozinha, não é quantitativo. Não é que não existam mais homens nas igrejas, mas é a questão do qualitativo. Só que a qualidade de que elas tanto estão buscando, talvez elas estejam exigindo além daquilo que elas têm a oferecer. Você sabia que a falta de homem no mundo atual que queira casar, que queira se comprometer, é cumprimento da palavra de Deus? Se você for em Isaías 4, versículo 1, lá vai estar escrito que chegaria o tempo em que 7 mulheres diriam para apenas um homem: nós mesmos comeremos do nosso pão, ou seja, a gente vai se sustentar, tão somente case com a gente, dê-nos um sobrenome e tira-nos da vergonha de ser solteira. Está escrito isso na Bíblia, que nos finais do tempo ia ser 7 mulheres para um homem. E eu acredito que está se cumprindo, porque os homens atualmente, eles estão perdendo muito da masculinidade, da questão de querer prover uma mulher, da questão de querer ter uma família. O que acontece? Diante desse cenário, o que eu faço? Socorro Deus? Socorro Deus. Mas antes de eu dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, que faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema, uma coisa aleatória que ajuda muito no engajamento, e se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Bom, vamos combinar uma coisa aqui. Se você dá uma pesquisada rápida aí no Google, ou até mesmo nas igrejas que vocês frequentam, você vai ver que sim, no Brasil, de um modo pontual, as mulheres são a maioria nas igrejas, especialmente acima dos 35 anos. E isso é fato, existe um certo desequilíbrio demográfico nesse quesito. Mas quando a gente fala na faixa etária dos 20, 30 e poucos anos, a história é outra. Em termos de proporcionalidade, existem muito mais homens em comparação com mulheres dessa mesma faixa etária. O que acontece é o seguinte: quando as mulheres cristãs católicas dizem nas redes sociais, com falas narrativas, que não existem mais homens, muitas vezes, na minha opinião,
Elas querem dizer que não tem homem do meu nível, entende? Ou que não tem homem que me agrade assim. E aí a conversa muda, porque o problema não é na igreja, é a régua, é a trip que elas estão exigindo. Porque deixa eu te apresentar um cenário que eu aposto que você já viveu ou conhece alguém que viveu. Tem uma mulher na igreja, comprometida com a fé, ativa na comunidade, ela quer construir uma família com valores, correto? Aí as pessoas da comunidade começam a fazer aquela coisa clássica de tentar apresentar ela para alguém. E surge o candidato A, surge o candidato B. E se você reparar, geralmente eles são trabalhadores, têm uma vida estável, respeitam os pais. Geralmente, veja bem, são aqueles que sempre estiveram na igreja, nunca se desviaram. É aquele cara que no papel, segundo ao que elas tanto dizem, seria o cara ideal para ela se comprometer, não para casar, mas para pelo menos conhecer, correto? Aí ela encontra ele e nada, né? Zero faísca. Ela começa a falar que não tinha conexão, que não rolou química, que Deus não confirmou com ela, que ele era muito certinho e tal. E essa expressão que eu falei para vocês, que muitas dizem que ele era muito certinho, aparece com tanta frequência assustadora nessas conversas e ela revela muito mais do que parece. Porque quando a gente diz que alguém é certinho demais, o que aparenta que você está dizendo na prática, é a questão da previsibilidade que incomoda, que a estabilidade parece chata, que a ausência de drama parece ausência de profundidade. Porque é aqui que chega um ponto delicado que muitas mulheres cristãs, especialmente as católicas mais devotas, vivem sob essa filosofia de espera passiva, é o famoso vou esperar no tempo de Deus. Deus vai trazer o homem certo, Deus vai trazer o Isaac, que é só orar e confiar. Só que aí, enquanto ela espera sentada no sofá, deixando de lado esses homens que tem nas igrejas, só que não tem tão atratividade para elas, o relógio biológico não espera. Tanto é uma verdade isso, que muitos vídeos nas redes sociais geralmente são mulheres de 30 e poucos anos. É porque, né, todo mundo sabe daquele quesito biológico da mulher, aquela questão da fertilidade e tal. E para muitas ainda, no contexto religioso, quando elas chegam a uma certa idade e continuam solteira, a frustração bate mais forte. E quem é o culpado? Os homens que não têm mais? Não é, porque a culpa é dessa passividade espiritualizada. Porque se você reparar na Bíblia, é muito clara. Tem um versículo que diz, quem encontra uma esposa encontra o bem. E o verbo ali é encontrar, não é esperar aparecer. E isso exige um movimento. Quantas mulheres já deixaram de dar um oi para um cara legal na igreja porque achavam que isso era falta de modéstia, ou que o homem tem que chegar? Todo mundo sabe que a humildade não impede a ação. Dar um sorriso, sei lá, puxar um assunto sobre uma leitura do dia, ou sugerir alguma coisa depois da missa, isso não é se atirar. Isso é você ser proativa. Espera passiva é diferente de espera ativa. Mas o maior problema mesmo, na minha opinião, é a tal da seleção rigorosa. É a mulher que tem uma lista de exigências do tamanho da Bíblia e fala que não existe mais homens. Aquelas famosas narrativas, aqueles famosos discursos delas. Tem que ter 1,80 m, tem que ganhar bem, tem que ter um carro bom, tem que ser bonito e tal, tem que ter um papo incrível, tem que ser religioso e outras qualidades, adjetivos que o homem idealizado que elas tanto almejam, ainda mais no contexto religioso. Só que tem um problema aqui, esse homem não existe, ou se existe, né, todos os atributos que elas almejam, geralmente ele é casado, ou ele tá na outra, ou ele é padre. Aí, enquanto isso, o homem comum que tá todo dia lá na missa, na igreja, trabalha, que é um homem fiel, que é o homem segundo as exigências religiosas, as exigências mais de valores e princípios, ele seria o homem correto, o homem ideal. Mas ele é baixinho, ou ele é tímido, ou ele não tem uma conta bancária X ou Y. Então, esse homem, para muitas, é descartado. E veja bem, não é que não tenha homens, que eu falei, é a questão que a exigência tá lá em cima. Aí eu te pergunto, qual é a prioridade? A maioria quer um homem perfeito ou quer um homem bom, que tenha princípios e valores, principalmente no assunto de hoje, né, a vertente mais cristã religiosa? Porque perfeito não existe, todo mundo sabe disso. Para você exigir uma coisa, você pelo menos tem que ser, ou chegar bem próximo. Porque, cara, sejamos realistas aqui. Na igreja, em qualquer lugar, sempre vai ter pessoas boas, pessoas ruins. Vai ter homens bons, homens trabalhadores, e tá cheio na igreja. E ao contrário também acontece. Só que ele não desperta essa adrenalina toda, o famoso frio na barriga que elas tanto esperam. E tem outro ponto muito polêmico, que é a parte que ninguém gosta de admitir. Mas existe uma parcela alta dentro das igrejas de muitas mulheres cristãs, né, de boa fé, devotada, que frequenta a missa aí, que vai para a igreja normal. Mas ainda elas dizem, nas próprias palavras, que sentem mais atração, que sentem mais atraída pelo cara que acabou de sair do mundão, né, que tem um passado
obscuro aí, se assim que eu posso dizer, mas vocês já entenderam, que chegou na igreja, sei lá, com tatuagem no pescoço, fala de gírias, que tem um ar de curiosidade, um ar de mistério que para muitas isso que chama atenção, do que aquele cara que sempre foi fiel, que nunca pisou numa balada, que sempre rezou o terço. Todo mundo já notou, e isso eu acho que não acontece apenas nas igrejas católicas, mas nas evangélicas acontece muito. Só que elas não gostam de admitir isso, mas muitos reparam nesse fato, principalmente os homens que estão jogados de escanteio, que eles queriam ter relacionamentos com elas. Pelo que eu estudei, não tão a fundo, mas numa maneira que eu posso dizer que praticamente sempre vai bater esse quesito. O ser humano, especialmente as mulheres em muitos casos, tem uma atração inconsciente pelo cavaleiro a ser moldado, a ser melhorado. Aquele arquétipo do príncipe amaldiçoado que precisa ser salvo. E aí a mulher se vê muitas vezes como uma heroína, uma redentora, uma pessoa que vai consertar, que vai mudar esse tipo de homem. Aquela que vai orar, que vai aguentar, que vai transformar o bad boy, né, em homem de Deus. E isso que eu vejo meio que dá um propósito pra ela, sabe? Da emoção, daquela famosa adrenalina, aquele famoso frio na barriga. Mostra, querendo ou não, uma sensação de utilidade que o relacionamento com o cara santo e perfeito, entre aspas, simplesmente não vai oferecer. Porque o cara perfeito, que muitas jogam esse argumento, ela não vai precisar consertar ele. Só que um detalhe que não é dito, esse cara, esse bad boy, esse cara que se converteu agora, um novo convertido, que teve um passado meio que comprometedor lá no mundão aí afora, geralmente ele vai continuar sendo essa mesma pessoa. Ele não muda porque a mulher cristã quer. Ele muda se ele quiser e se ele se entregar realmente na religião para Deus. Só que enquanto isso, em muitos casos, se você analisar bem, as mulheres que tiveram relacionamentos com esse tipo de cara e eles não mudaram, ela que vai sofrer, ela que vai chorar. Muitas vezes a questão psicológica dela é abalada, ela perde tempo e o cara chato e perfeito, aquele que sempre estava na igreja, que faria ela muitas vezes feliz, que respeitaria ela como mulher, como serva de Deus, geralmente ele vai casar com outra ou até mesmo seguir para outros caminhos. E o final de muitas histórias, que é só você observar aí, possivelmente são histórias das mesmas mulheres que fazem esses vídeos, é que ela vai ficar sozinha reclamando que não existe mais homens de verdade nas igrejas. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meus 2 centavos sobre tudo isso, e eu quero saber de você. Você concorda, discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei? Deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui pra vocês, que é totalmente de graça, quer me dar uma força, dar um gás a mais, a me incentivar a manter nessa plataforma, tem algumas maneiras que vocês podem sim me ajudar financeiramente, que está aqui na descrição, o Apoia-se, que você pode contribuir mensalmente. Aqui no YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, que vocês podem colocar junto com o tema de vídeo, que eu vou dar mais prioridade. Lógico que vocês também podem colocar normalmente um tema de vídeo, um assunto que vocês queiram que eu dê minha opinião, mas como valeu demais, eu vou dar mais preferência, certo? E da forma grátis, que todo mundo sabe, é deixando like, comentando aqui, hypando se você está no seu celular, que aparece quando você se curte, ou arrasta a aba dos comentários para o lado, que aparece essa opção, e se inscrever no canal. Então, no mais é isso, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima!